Olá, bem-vindos ao Giramundo, a nossa coluna semanal do Diário Campineiro. Congelar óvulos. Há alguns anos, esse assunto parecia distante da realidade da maioria das mulheres. Hoje, ele faz parte de uma conversa cada vez mais presente nos consultórios médicos e nas rodas de amigas. A maternidade deixou de seguir um roteiro único. Muitas mulheres priorizam a carreira, o estudo, a estabilidade financeira ou simplesmente ainda não encontraram o momento certo para formar uma família. E a medicina reprodutiva tem acompanhado essas mudanças, oferecendo alternativas que permitem mais liberdade para o planejamento da vida. Mas será que existe uma idade ideal para congelar os óvulos? Como funciona esse procedimento? Ele garante uma gravidez no futuro? Quem realmente deve considerar essa possibilidade? Para esclarecer essas e muitas outras dúvidas que vão surgir, recebemos hoje a ginecologista e especialista em reprodução assistida, a doutora Carolina Andrade. Carolina, muito bem-vinda ao Giramundo. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você para falar sobre esse assunto. Carolina, para a gente começar, vamos pelo básico. O que é exatamente o congelamento de óvulos e como funciona esse processo? Tá. O congelamento de óvulos é um procedimento que a gente começa geralmente no segundo dia da menstruação da paciente com estimulação ovariana. São utilizados alguns hormônios durante aproximadamente 13 a 15 dias. Esses hormônios são injetados na barriga da paciente e a função dele é estimular os ovários, os folículos que tem dentro desses ovários. Como assim, né? A gente nasce com uma quantidade de óvulos e, com o passar dos anos, esses óvulos vão sendo perdidos aí na menstruação, vão sendo ovulados. E aí, quando a paciente chega em uma determinada idade, geralmente com 35 anos, acima de 35 anos, a gente vê uma queda grande até dessa reserva ovariana. Então, o congelamento de óvulos veio justamente para preservar essa fertilidade. E aí a gente inicia com essa estimulação ovariana para estimular esses folículos que estão ali ainda no ovário, nos ovários. A gente tenta otimizar o crescimento desses folículos e durante 3, 4 dias ela volta no consultório, faça um ultrassom, meça esses folículos, veja os que estão crescendo e quando a maioria chega em 18 milímetros, que é o tamanho mais ou menos que a gente imagina que tenha óvulos maduros dentro, a gente marca a nossa coleta no laboratório. A coleta é realizada sob anestesia, né? Então, a paciente não sente dor, não sente nada. É uma anestesia de sedação, igual de uma endoscopia, de uma colonoscopia. É um procedimento simples, com baixos riscos. Claro que existem riscos, como toda cirurgia, mas são baixos riscos, porque a gente não chega a abrir cavidade abdominal, não tem sangramento importante, não tem que fazer transfusão, não precisa de UTI, nada disso. Então, é um procedimento tranquilo, a paciente vai em jejum, faz. Eu entro com um transdutor, né, de ultrassom, que vai me guiando para eu ver onde estão esses folículos. Os folículos parecem umas bexiguinhas cheias de líquido, e aí dentro desse líquido é que tem os óvulos. E aí eu vou aspirando cada folículo. Os que estão naquele tamanho que Isso, você falou. É por isso que a gente faz esse controle de ultrassom para a maioria chegar nesse tamanho, porque a nossa intenção é ter a máxima quantidade de óvulos naquele tratamento, naquele ciclo menstrual, né? Então, eu retiro esses óvulos, esses folículos, e passo para a embriologista na outra salinha. E aí ela pega o microscópio, olha ali todo o líquido que foi retirado e procura os óvulos. E vê a característica desses óvulos, aqueles que têm potencial de ter uma futura gestação, se um dia essa paciente for precisar desses óvulos. Esses hormônios não engordam, né? Que assim, é uma pergunta muito comum. Eu vou engordar, eu vou inchar. A gente nota assim, um inchaço de 1, 2 quilos durante os 15 dias, mas é um procedimento rápido, de 15 dias, que o paciente pode continuar trabalhando, vida normal. E aí, depois que a gente retira esses óvulos, mais ou menos uns 10 dias depois, ela menstrua e volta à vida normal. É vida que segue até ela resolver parar para pensar Sim. na maternidade. Nesse primeiro momento, a mulher que não pode receber o hormônio, como que esse tratamento é feito? Existe outra possibilidade? Por exemplo, não sei se eu estou fazendo a pergunta certa, você me corrige. Tem mulheres que têm trombofilia e não podem tomar pílula, não podem fazer reposição hormonal, uma série de coisas. Esse hormônio da ovulação, ele
ele faz parte desse pacote? Então, na verdade, a gente pode associar nessas mulheres que têm casos de trombose, já teve trombose, ou tem alguma trombofilia realmente mais grave, durante esses 15 dias a gente pode associar uma inoxaparina, que é um anticoagulante, justamente para ela não correr o risco de formar trombo durante esses 15 dias. Entendi. É um procedimento muito seguro que a gente utiliza, inclusive, em mulheres que têm câncer. Por exemplo, a mulher descobre que tem câncer de mama e todo mundo fala, não pode usar o hormônio. Não, nesses 15 dias, para a gente fazer a estimulação ovariana e conseguir captar esses óvulos antes dela começar uma quimioterapia, uma radioterapia, ela pode estar utilizando. E se ela tem esse risco de trombose, a gente associa um anticoagulante, que aí o risco baixa totalmente. Entendi. Então, tem essa possibilidade? Não tem problema. Não tem problema. Perigo, né? E, assim, nos últimos tempos, a gente tem ouvido muito mais, né, falar muito mais sobre isso, congelamento de óvulos. Na sua visão, o que você acha que explica esse aumento na procura por esse procedimento? É que as mulheres, elas estão focando mais na carreira atualmente, estão, assim, viagens, querem realizar coisas, mas e aí acaba postergando o sonho da maternidade, que a gente sabe que quando vira mãe, a vida muda. Né? Então, às vezes, você deixa de focar um pouco na carreira quando você vira mãe. Então, elas querem fazer tudo isso antes para depois serem mães e conseguirem, assim, se dedicarem à maternidade. Então, por isso que as mulheres, hoje em dia, estão procurando cada vez mais tarde. Por exemplo, médicas, advogadas, executivas. E aí, a única coisa que a gente tem que alertar durante uma consulta ginecológica, por exemplo, é assim, você pensa em ser mãe? Quando você pensa em ser mãe? Para ver se elas têm indicação realmente de procurarem essa parte do congelamento de óvulos. Entendi. Porque, não por assim, capricho, né? Não fazer isso por capricho. Óbvio. Não, é uma necessidade para pensar que muitas falam, não quero ser mãe agora com 32 anos. Mas quando você tiver 40, 42 anos, Sim. a gente sabe que nossa reserva vai caindo. A partir dos 35, ela cai muito. Tanto a quantidade quanto a qualidade dos óvulos. Os óvulos vão envelhecendo, eles vão sofrendo as reações oxidativas. Isso pode prejudicar e dificultar uma gravidez natural quando estiver mais velha. Então, assim, o congelamento de óvulos não quer dizer que ela vai utilizar esses óvulos, mas quer dizer que ela pode ter uma liberdade para escolher quando ela quer ser mãe. Sim. Por exemplo, deu 38 anos, ela congelou com 32. Ela não precisa necessariamente usar aqueles óvulos congelados. A gente pode ter uma conversa no consultório Ela e ver, pode olha, tentar você pode tentar natural, tá? Não conseguiu, você tem ali o banquinho de óvulos. E tem uma quantidade também de óvulos que a gente fala. O ideal, porque assim, depois que esses óvulos são utilizados e vira uma fertilização in vitro, por exemplo, não quer dizer que ela congelou 10 óvulos, ela vai ter 10 embriões. Existe o funil da fertilização in vitro. Então, a gente capta, 10 óvulos. Depois que fertiliza com o espermatozoide, ele vai caindo, né, a quantidade durante a divisão celular para formar o embrião. No final, a gente, às vezes, tem 2 embriões, dependendo da idade da paciente. Então, eu falo, quanto mais óvulos congelar, melhor. Mais chances dela ter na frente, se ela for utilizar. Então, acima de 15 óvulos seria o ideal. Então, tem algumas mulheres que não conseguem coletar 15 de uma vez só no primeiro ciclo. Então, por isso que é importante a gente falar para elas, olha, às vezes pode ser que você tenha que fazer mais ciclos aí mais para frente, para ir juntando ali o banquinho de óvulos. Entendi. E, assim, a hora que ela resolve maternar, esse óvulo é só a fertilização in vitro. Sim. É a única possibilidade. Não dá para fazer uma inseminação. Não dá. Eu tenho que descongelar esse óvulo, pegar o espermatozoide, colocar ali dentro do óvulo, esperar a fecundação, esperar o desenvolvimento do embrião até a fase 5, que a gente fala, e depois eu preparar o endométrio dela, o útero dela, para eu transferir o embrião. E aí, nas consultas ginecológicas, é importante a gente fazer os exames para ver como anda a reserva ovariana dela. Porque, por diversos fatores ambientais e hereditários, as pacientes estão entrando numa menopausa, às vezes, mais cedo, estão tendo uma reserva ovariana menor, quanto antes do que era mesmo. Então, por exemplo, com 32, 34 anos, às vezes a gente vê meninas com uma reserva ovariana já bem baixa. Então, é função do ginecologista pedir os exames específicos para checar essa fertilidade dessa paciente. Quando que é recomendável fazer dar uma checada nisso daí? Então, olha, a partir do momento, assim, 25, 26 anos, a paciente já pensa em alguma coisa de maternidade, já pergunta para o seu ginecologista, não tem problema nenhum a gente já pedir um exame para ela específico, que é para ver a reserva ovariana. Que exame é esse? Chama hormônio antimileriano. É um exame de sangue que todo laboratório faz, um exame simples, para
gente ir acompanhando aí essa queda, né? Porque ela vai caindo, a reserva ovariana, com o passar dos anos. E, além dos exames hormonais, prestar atenção como está o ciclo menstrual dessa paciente, porque o ciclo menstrual diz muito da fertilidade. Ciclos mais curtos, ciclos mais longos. Então, é importante ela ter um ginecologista de confiança que saiba falar sobre esse tema. Não precisa ser especialista em reprodução assistida, mas que o ginecologista saiba encaminhar essa paciente quando ele vê alguma coisa que está alterada. Encaminhar antes que ela entre numa falência ovariana precoce, por exemplo. Sim. E antigamente, eu não sei se hoje ainda é senso comum, mas antigamente se falava que a mulher não deveria evitar ter o primeiro filho ou uma gravidez aos 40 anos, né? Pelo visto, hoje isso já mudou muito, inclusive por conta desse banco de óvulos, né? Sim. Mas a mulher, ela continua, né? De qualquer forma, ela vai ter os 40 anos. Ela já não tem aquele corpo de 20 anos, né? Existe algum cuidado específico, um olhar diferenciado quando ela opta, né, por fazer o congelamento e depois fazer essa inseminação, A fertilização, a fertilização, e transferir, né? Com mais de 40 anos? Sim, com certeza. Porque, assim, não são só os óvulos que envelhecem, né, os ovários, mas o útero também envelhece. Mas o útero envelhece depois mesmo dos óvulos. Então, a gente vê as mulheres de 45, 46 anos transferindo os embriões e dando tudo certo. Então, a gente tem que fazer alguns exames de imagem, a paciente tem que perder peso, porque a gente sabe que a obesidade, assim, é o inimigo, um dos principais da mulher para a questão de fertilidade. Então, prejudica realmente o endométrio, aumentam as células inflamatórias para quem tem um sobrepeso ou obesidade. Fazer os exames de rotina, ver se não tem uma endometriose. Se tiver endometriose, é legal estar passando com o nutricionista, fazer atividade física, tentar focar numa vida mais saudável, que tudo isso vai favorecer a implantação do embrião quando tiver acima de 40 anos. A gente sabe que acima de 40 anos é uma gestação de alto risco quando engravida. Então, é importante que a paciente engravide já com uma saúde boa. Entendi. Então, que ela esteja saudável para ajudar tanto na gestação quanto na implantação do embrião. Então, tem isso mesmo. Agora, a parte genética a gente não consegue mudar. Então, por isso que, tirando os óvulos o quanto antes, a gente consegue preservar essa parte genética. Porque eu vou estar usando o óvulo de 32 anos, por exemplo, num útero de 40. Mas tudo bem, o útero de 40 está ali, é como se fosse um forninho para eu colocar o embrião lá dentro. E porque, realmente, com o passar dos anos, a parte genética ela vai sendo prejudicada, vai aumentando as chances de aneuploidias, que a gente fala, que são quando formam os embriões com síndromes, com alterações genéticas, que na maioria das vezes dá aborto. Os pacientes abortam, por isso que aumenta muito o risco de abortos acima aí dos 39, 40 anos em gestações naturais, por causa dessas alterações genéticas. E hoje, na fertilização in vitro, né, na reprodução assistida, a gente tem a ajuda da inteligência artificial para ver a qualidade do embrião e tem a ajuda dos laboratórios da biópsia embrionária para saber se esse embrião ele é geneticamente normal, se ele é viável. E essa é uma opção para quem faz isso. É uma linha que todo mundo usa. Porque eu acho que já que você está fazendo todo um preparo, né, para ter uma qualidade de vida, né, um embrião que é saudável. Uma qualidade de vida, um embrião saudável, né? Eu acho que não fazer isso é até jogar dados, né, com o universo, né? É claro que existe um custo, né, dos embriões, tal. Então isso às vezes pesa um pouco na questão do tratamento, o custo da análise genética e da biópsia do embrião, mas a gente orienta sim, mulheres acima de 37 anos devem fazer essa análise genética, seria o ideal fazer, justamente para a gente saber o que eu estou colocando lá dentro, se é um embrião geneticamente normal, para ela não ter que passar por aborto, curetagem, por toda, né, essa... E aí existe o risco também, e o preconceito, a gente vai acabar entrando numa conversa ética, né? Mas vamos tentar caminhar só na curiosidade mesmo, né? Existe alguma legislação específica para o descarte de embriões já
formadinhos que tenham algum defeito? Sim, Existe legislação? existe. A mãe está amparada? Como é que funciona? Sim, a gente informa a paciente que o embrião é geneticamente alterado e que ele é inviável, então a gente não transfere embrião Já não aneuploide. transfere, tá. E aí ela tem a opção ela assina vários documentos permitindo esse descarte. Tá? Aham. E aí a gente descarta. Agora, se ela fala, não, eu não quero descartar, então aí existe o congelamento. Congela e fica lá. A questão é que ela vai ter que ficar pagando uma mensalidade do embrião, que é inviável, que vai ficar congelado, né? Então, enfim, a gente Sim, conversa isso com ela também durante as consultas. E tem isso também quando os embriões são viáveis. E, por exemplo, ela formou 5 embriões, já transferiu 2, já engravidou, já tem a prole constituída. E o que fazer com esses outros embriões? Nossa. É a mesma coisa. Ela tem a opção de ou transferir o restante, né, um de cada vez, e vai que ela engravida, né? Ou descartar. Ou esses embriões viáveis pode ir para doação também, tanto para questão de pesquisas ou para casais que também não conseguem, nem com os óvulos próprios, nem com espermatozoides próprios. Tem uns casais que, às vezes, acabam adquirindo o embrião pronto mesmo. Existe isso hoje em dia. Nossa, essa é uma conversa bem, bem complicada, né? Existe isso. Mas aí o não casal tem que imaginava autorizar, isso. né? Sim. Eu quero que esses meus embriões sejam doados para um casal, por exemplo, que não consegue engravidar. E existem os documentos. Tá, mesmo assim, né? É um filho, né? Eu acho que entra naquela questão, né? Eu acho, a gente não está muito preparado para isso ainda, não, né? Eu acho que outros países que já lidam com isso há mais tempo já têm, né? Eu acho até uma legislação mais coerente, uma liberdade, né? E as pessoas também têm a ética e a moral, enfim, a espiritualidade, tem outras coisas, tem outras né, coisas envolvidas. que envolvem, né? Sim. Mas vamos deixar isso de lado. Eu tinha uma outra curiosidade é saber assim. Você congela o óvulo, o embrião também pode ser congelado. Pode. E aí ele pode ser descongelado depois. Sim. É por conta do tamanho microscópico dele, porque assim, o ser humano não pode ser congelado, porque se ele for descongelar, ele entra em colapso, sim. né? As técnicas... Queima, né? Enfim, como é que fala? Acaba desnaturando, né? Isso, Alguns tecidos. Desnaturando. E por que não acontece a mesma coisa com o óvulo e o embrião? Porque os óvulos e os embriões, eles têm assim uma dimensão muito menor. E as técnicas de congelamento e de descongelamento são diferentes do que antigamente, que se perdia muito. Então, hoje em dia, a gente consegue, é uma técnica de resfriamento e de descongelamento que não perde a qualidade e nem a quantidade. Antigamente se perdia bastante porque não tinha uma técnica, não tinha aparelhos. Então, é por causa da tecnologia mesmo que a gente consegue fazer isso. E além desse exame, por exemplo, para a mulher saber se ela possui essa boa reserva ovariana, o único exame é esse de sangue. Como que é o nome? Não, o hormônio antimileriano. Existe esse exame vinculado, só o número que ele traz, ele não quer dizer muita coisa. A gente tem que associar a idade da paciente e um exame de ultrassom, que a gente faz a contagem dos folículos antrais. Dá para ter essa... Dá para ter uma noção. Essa especificidade no ultrassom. Sim, a gente junta esses exames. No ultrassom tem que fazer um período específico, a paciente tem que estar menstruada, para a gente conseguir ter uma visualização melhor desses folículos nos ovários. Os folículos, eles aparecem como umas bolinhas bem pequenininhas ali, e todo mês um deles só que se desenvolve e ovula. Então, no tratamento, a gente faz todos ovularem, né? Todos crescerem, e a gente não deixa ovular, porque a gente faz a captação deles. Então, no ultrassom com contagem folicular, é um outro exame que a gente consegue ver como está essa reserva ovariana dessa paciente. Por isso que, muitas vezes, a gente recebe um resultado de um hormônio antimileriano muito baixo, a gente fala, estranho, vamos ver no ultrassom. Aí eu faço o ultrassom, a paciente jovem, os ovários estão lindos, então a gente percebe que às vezes pode ser algum erro de laboratório. Então, por isso que é importante ter essa visão médica. Tá. Fechar, né, Sim. o diagnóstico, né? Assim, além das mulheres que desejam adiar a maternidade, quais outros casos têm indicação médica
para o congelamento dos óvulos? Por exemplo, pacientes que descobrem um câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer que for se submeter a uma quimioterapia, uma radioterapia. A quimioterapia e a radioterapia, elas prejudicam mesmo, a medicação que é utilizada prejudica a qualidade dos óvulos. Então, se a paciente não faz o congelamento de óvulos, depois que ela acaba o tratamento e é liberada para engravidar, muitas vezes esses óvulos estão de má qualidade. E algumas vezes os pacientes não conseguem engravidar naturalmente. E aí, quando a gente vai fazer o tratamento de fertilização, a gente vê realmente que o óvulo foi prejudicado pela medicação, pelo quimioterápico. Então, existe uma indicação, a gente faz reuniões sempre com mastologistas, oncologistas, para orientar eles. Olha, recebeu uma paciente com câncer, um paciente jovem, não tem filhos, orienta a procurar uma clínica de reprodução, porque é seguro, porque tem essa coisa, é seguro usar um hormônio numa paciente com câncer de mama? Sim, é seguro, são 15 dias, é um período curto, coisa, né? entendeu? A gente consegue controlar as dosagens. É tudo muito seguro hoje em dia. Então, esse é um tipo de paciente que, assim, eu acho que é imprescindível. E para a parte dos homens também, homens que fazem, que vão se submeter a algum tratamento quimioterápico, alguma coisa, radioterapia, também tem congelamento de sêmen. Isso daí é importante falar para eles. A gente fala só para as mulheres, mas para os homens. Porque muitos, quando me procuram, junto com as esposas, não tem mais sêmen, não tem mais espermatozoide. E ninguém orientou, entendeu? Ai, que judiação, então, né? precisa orientar eles. Vai fazer algum tratamento. Ou então, alguma cirurgia. Cirurgia de endometriose. O paciente tem endometriose, às vezes, no ovário. Vai manipular o ovário. Sim, Então, pode por algum motivo, até algum... não descuido, não quero dizer que é um erro, mas pode acontecer alguma coisa e ter que tirar, né, extrair os óvulos. O ovário sangra muito, então às vezes vai mexer no ovário, pode às vezes perder o ovário. Sim. Então, isso é uma conversa que a gente tem com os cirurgiões. Olha, vai fazer antes da cirurgia, encaminha para a gente avaliar, ver como que tá, para fazer o congelamento de óvulos. Também é uma opção. Então, é mais isso. São as indicações mais precisas. Pacientes que vão fazer alguma cirurgia ou que têm algum tratamento oncológico aí em vista. E, assim, existe um prazo? Por quanto tempo fica bem os óvulos congelados? Indeterminado. Indeterminado. Não tem. E existe um custo? Existe um custo mensal para manter congelado. Para manter congelado. Os custos antigamente eram muito mais caros, né? A gente conseguiu melhorar. Na clínica, hoje em dia que eu trabalho, a gente tem alguns projetos para as pacientes que, às vezes, não conseguem, né? Tem uma renda, às vezes, menor, tal. Então, a gente consegue descontos, consegue projetos aí para essas pacientes. Então, isso é muito legal, porque vai ficando mais acessível para a população. A questão é que todos precisam conhecer isso, né? Às vezes, ainda é um tema que não é muito conhecido. E o fato de congelar também não é uma garantia que a mulher vai conseguir engravidar no futuro? Não. Então, não é uma garantia, porque assim, na época que a gente faz o congelamento de óvulos, quanto mais jovem, melhor, maiores as chances. Se vai deixando muito para mais tarde, acima dos 37, 38, às vezes esses óvulos não são de boa qualidade. Aí, quando a gente descongela e fertiliza, não consegue formar um embrião de boa qualidade. Então, a gente não dá garantia de nada. Lá na clínica também... Até porque a medicina não é uma ciência exata, né? Também, né? A gente explica, olha, quanto mais óvulos estiver congelados, melhor. Porque tem maiores as chances de formar mais embriões e a gente conseguir depois ter mais chances de transferir um embrião bom para dentro do seu útero. Né? Hoje em dia, pela inteligência artificial, a gente tem um exame para ver os óvulos, para ver a qualidade deles, que chama Violet, esse exame. É um exame que é de inteligência artificial, desenvolvido lá pela clínica que eu trabalho. Que legal. E as pacientes conseguem ver a qualidade do óvulo e a chance desse óvulo virar um embrião, se um dia for utilizado. É claro que a inteligência artificial é tudo meio que uma matemática, mas isso daí deixa a paciente, deixa mais claro para ela do que ela está congelando. Então, eu acho que isso é muito legal. Eu, como paciente, acharia o máximo isso. Eu acho que a inteligência artificial, uma das maiores utilizações dela e ganho para a humanidade é justamente no diagnóstico, né? Sim. Que ele consegue, a inteligência artificial consegue fazer, enfim, tabular contas e imagens lá que a gente levaria, né, anos
para ver, e eles têm um acesso, né? A inteligência faz isso em questão de minutos, né? É claro que a inteligência artificial tem que ter alguém por trás ali. Sim. Né? E aí vem o papel das embriologistas que trabalham no laboratório, que elas têm assim um papel extremamente importante, porque elas acabaram desenvolvendo essas técnicas aí da inteligência artificial, porque essa inteligência ela vê a forma, a morfologia, como se comporta numa divisão celular, por exemplo, um embrião. Sim. E aí conseguem dar nota para o embrião. Vai ter um olhar mais humano, né? Sim. E assim, mais complexo também, né? Levar em conta também o perfil da mulher também, Sim. né? Tudo isso, né? Então, é muito legal. E essa análise aí do óvulo antes de congelar, eu acho, assim, sensacional. É uma coisa que começou faz pouco tempo. Que bacana. E existe... Como funciona a técnica de vitrificação? O que ela trouxe de avanço em relação aos métodos antigos de congelamento? Então, é esse congelamento que vai aos poucos. Então, é como se fosse... Não congela tudo de uma vez. Vai vitrificando aos poucos para depois deixar ali no banco mais gelado, ali, mais friozinho, mais em baixíssimas temperaturas. E aí não faz as células se degenerarem. Entendi. Então, consegue mais lentamente. Da mesma forma, quando vai descongelar. Demora em torno de umas 2 horas e pouco para descongelar. É uma coisa mais lenta, Entendi. né? Bom, a uma gente, técnica. na prática, a gente utiliza isso no dia a dia também, né? Você vai descongelar. Não é aconselhável que você descongele carne, por exemplo, enfim, no micro-ondas. Né? Se você coloca lá para descongelar, você vê que ela cozinha, ela perde, né, sabor, perde um monte de coisa, né? E se deixar descongelar naturalmente, ela mantém as características, né? Então, a vida imita, né? Assim, ó, Sim, é mais ou menos isso. Não é nem a arte, mas não deixa de ser, né, uma arte mexer com isso, né? Existe um limite de idade para a utilização posterior depois dos óvulos? Olha, a gente pensa assim, uma gravidez. Uma mulher vai ter uma gravidez com 60 anos. Não é só pelo útero, e sim pelas comorbidades que ela carrega. Então, por exemplo, às vezes nessa fase já está com uma dislipidemia, né, um colesterol alterado, hipertensa, diabética. E aí tudo isso influencia tanto na fixação do embrião quanto na gestação. Então, a gente orienta, e todos os órgãos de reprodução, a gente orienta que seja assim, entre 50 e 55 anos, assim, máximo, se a paciente tiver uma boa saúde. Nossa, pensando em bastante, gestação. É longevo, né? Sim, as pacientes hoje em dia se cuidam muito, né? A gente lembra a Cláudia Raia, né? Teve uma gravidez com 50 anos, né? Acho que ela tinha 50 anos, né? Se a paciente tem uma boa saúde, não tem comorbidades, tem um útero, assim, bom, né? Que não tem nenhuma doença ali associada, dá para a gente ter uma gestação aí com essa idade, sim. Puxa, acho que é alentador, né? Para muitas mulheres, né? Perigoso. É perigoso, Perigoso, porque imagina uma gestação. Eu acho assim, até enfim, existem histórias e histórias, né? Necessidades né, que a gente também não conhece, né? Na sua experiência clínica, quais são as maiores dúvidas ou medos que você percebe nas pacientes quando surge essa conversa do congelamento de óvulos ou da gravidez, né, bem posterior, durante uma consulta? O que aparece mais? O que elas têm medo é isso, de congelar os óvulos e elas acharem que está com tudo garantido e quando voltar e não tem embrião. Então, essa é uma conversa e um medo que é comum. Ou então elas congelarem os óvulos e não acharem um parceiro depois para usarem esses óvulos. A gente também tem essa conversa. E aí a gente fala, existe o banco de espermas também, né? Que dá para... Sim, que dá para utilizar. E hoje em dia é muito utilizado, né? Para a reprodução assistida e para essas reproduções aí que são mais... individuais, né, que a gente fala. E que mais? Elas têm medo, às vezes, das medicações que utiliza, se vai ter algum problema, né, na vida futura. Se eu vou tirar esses óvulos, isso vai diminuir a reserva ovariana delas. Eu falo que não. Essa é uma dúvida muito... né? Mas aí você vai tirar e aí vai acabar? Não, não é assim. Porque você estava falando que a gente já nasce com um número determinado de óvulos, né? E todo mês... Quantos? O seu corpo... Quantos? Milhões.
Tá. E aí, todo mês, seu corpo disponibiliza um lote de óvulos. Pode ser 20, 30, 40, depende da sua idade. Tá. E um só é que se desenvolve e você ovula. 1 ou 2 no máximo, né? Que é quando ocorrem as gestações gemelares. Então, o que a gente faz? A gente só usa aqueles do mês que você já ia disponibilizar. Então, seu corpo já ia ter, expelir, você né? já ia perder aqueles. Então, para você Entendi. não perder, a gente faz a medicação para fazer eles crescerem. Então, ao invés de um crescer, crescem 10, 20, 15. E a gente retira todos e aí dá para ver lá os óvulos bonitinhos, os óvulos maduros e congela todos. Que bacana. É bem bonito, legal. Então, né, de ver, né? Ou seja, se você tinha pouco, você vai continuar com pouco. Se tinha muito, você vai Exato. continuar com muito. No Não outro vai mês interferir. vai ter a mesma lote ali mês- de óvulos. Ele não varia muito de um mês para o outro. Não é porque você fez a coleta no mês anterior que Que a outro coleta... mês. A coleta não, que a disponibilidade vai ser menor, né? Não. Não interfere. Não, tanto é que tem pacientes que fazem ciclos um atrás do outro, seguidos. Então, a gente faz um mês, consegue lá 8 óvulos. Então, vamos fazer no próximo mês de novo e vai indo. Isso daí não diminui a fertilidade da mulher, não diminui a reserva ovariana, não. E você já chegou a atender alguém assim, algum caso muito diferente? Por exemplo, uma mulher que tem embriões congelados e, de repente, ela fica viúva. Aí ela resolve ter a gravidez. Já aconteceu algum caso assim? Então, de viúva, não. Mas, assim, já aconteceu de separação, né, de divórcio, e aí eles acabam deixando lá os embriões, até porque eles assinam alguns termos quando a gente vai fazer algum procedimento. Caso ocorra morte de um dos dois, ou ocorre separação, o que fazer com os embriões. Então, eles acabam assinando esses termos. Mas eu nunca atendi, assim, ninguém que teve um óbito, por exemplo. E dentro da sua experiência diária, né, na clínica, você também já acompanhou embriões que foram doados? Já. Já? Acontece muito? Acontece. Os excedentes, né? Excedentes. Então, acaba doando ou para parte de pesquisa ou para parte de outros casais. E também o que eu atendo muito são casais mesmo que querem fazer a adoção desses embriões ou então de óvulos, né? A gente tem um banco de óvulos de pacientes que doam os próprios óvulos. Porque às vezes porque pode ser a mulher ou pode ser o homem que tem um problema, tem o banco né? de Tem os sêmen dois, e tem o banco de óvulo também. Então, que sim, legal. isso tem crescido muito essa procura de doação de óvulos, principalmente de recepção, né, desses óvulos, porque as pacientes estão querendo ser mães mais velhas e aí muitas vezes não congelaram os óvulos, a maioria. E aí me procuram, tem uma reserva ovariana baixa, a gente não consegue captar óvulos bons, não consegue formar embriões bons, então a gente acaba indo para a parte de ovo doação mesmo, que é fantástico e que eu acho também isso daí é uma outra conversa, porque Eu imagino. é muita procura. E também envolve várias coisas, sim. religiosas, espirituais. Mas assim, mais prática, a gente sendo mais práticas, a gente tem uma legislação legal que favorece essas mulheres, esses casais, sem problema nenhum. Sim, existe. Claro que existem as clínicas sérias, né? Como todas as áreas existem de tudo. Mas existe um controle rigoroso de sorologias, de exames gerais da doadora, né? Então, as pacientes procuram a clínica por livre e espontânea vontade ou para ajudar em outros tratamentos também. E aí doam os seus óvulos e a gente consegue pegar esses óvulos e dar para as pacientes que não têm, né? Acima de 40 e tantos anos. E a gente consegue fazer o match, né? Ou seja, ver se a compatibilidade desses óvulos da doadora com o marido ou com o sêmen, para a gente conseguir ter um embrião mais saudável, sem alterações genéticas. Tudo isso antes de fertilizar. Antes de implantar. implantar. Antes de fertilizar, depois fertiliza e antes de implantar. Entendi. Entendeu? E você acompanha o processo também na implantação e tudo mais? O que eu faço é a parte médica, então eu faço a consulta, eu faço toda a estimulação, acompanho os ultrassons, faço a coleta dos óvulos, e aí a embriologia acaba tomando conta dessa parte da formação dos embriões, da fertilização, e aí com os embriões prontos, tá tudo bem, podem transferir. Aí eu começo a preparar o endométrio da paciente. Você tem que preparar a paciente para receber o embrião. Para receber o embrião. Então, a gente faz uns exames pré para eu saber como está esse útero, se o útero está receptivo para um embrião.
Às vezes tem células inflamatórias, coisas que podem rejeitar esse embrião. Então, é importante a gente fazer toda essa fiscalização aí do útero. E depois eu faço a transferência, que é o momento mais emocionante do tratamento. Eu imagino. É sensacional. E depois acompanha, né? É. Depois acompanha Eu acompanho as gestantes até 8, 10 semanas. Hoje em dia eu não faço mais pré-natal, então eu acabo dando alta para essas pacientes, para os obstetras amigos nossos, conhecidos. E aí, às vezes, eu até auxilio nos partos. Tem algumas pacientes minhas que eu já fiz até o parto. E é emocionante, eu imagino, muito legal. Né? Porque é uma coisa lá, uma né? Célula micro. Deu tudo certo e todo o processo, né? Desemboca num bebê, né? Então, é sensacional. Eu imagino. Um bebê sozinho nascendo já é emocionante, mas com toda uma história, né? Sim. Que cada uma tem uma história também, né? Emociona muito mais, né? Sim. Você acredita que hoje exista pouca informação sobre a fertilidade feminina? Acho que existem poucas informações sobre a fertilidade feminina, principalmente os médicos, os ginecologistas ou médicos de outras especialidades também não têm essa informação, porque é uma coisa nova. Entendi. Então, a gente faz, às vezes, algumas palestras para os colegas médicos, explicando como que funciona, para eles encaminharem as pacientes para a gente, porque é importante fazer esse check-up da fertilidade já desde o início. Quando a mulher começa a chegar no ginecologista para fazer o primeiro Papa Nicolau, os ultrassons, a gente conversar sobre o ciclo menstrual, sobre menopausa precoce, porque também tem muita gente que entra em menopausa precoce, e às vezes as pacientes chegam lá e não tem mais óvulos também. Nossa. Já estão na menopausa. Nem estimulando? Então, a gente até tenta estimular, às vezes vai, porque elas são jovens, mas na maioria das vezes elas têm que partir mesmo para ovo-doação, né? Ovo-recepção. Então, pegam óvulos de doadoras. Só que assim, se tivessem falado para elas ou conversado isso com 20 anos, seria diferente. Então, eu acho que falta informação mesmo sobre isso nas redes sociais, nos consultórios médicos. E assim, é como você falou, elas costumam descobrir tarde, né, que a fertilidade diminuiu, né? Porque quando elas vão resolver parar ou resolver pensar na vida, e daí acontece de descobrir, né, ter um diagnóstico. Que acaba sendo, um diagnóstico, né? Sim. Que não... que o negócio está falho, né? É uma judiação. Vamos colaborar para aumentar. Olha, se você que está nos assistindo também conhece alguém que está deixando a maternidade para mais tarde, compartilhe esse vídeo, porque às vezes as pessoas não pensam nisso, não sabem, não pensam, ninguém avisou que existe essa possibilidade e é uma coisa que não é tão complicada e dá para ela resolver, né, a própria fertilidade, a saúde, né, do embrião, dos óvulos e tudo mais, né? Doutora Carolina, qual conselho você daria para uma mulher de 30 ou 35 anos que ainda não pretende engravidar, mas deseja manter essa possibilidade aberta para o futuro? Procurar uma clínica, um especialista em reprodução assistida, se informar e congelar os seus óvulos. E se precisar fazer mais de um ciclo, eu falo para as pacientes, precisa fazer um ciclo atrás do outro, né? Porque tem as questões financeiras. Faz agora um ciclo, daqui 2 meses faz outro, daqui 6 meses faz outro. Tem várias pacientes na clínica que às vezes estão com 34 anos, têm uma reserva ovariana baixa e vão fazendo a cada 6 meses. Porque aí vai juntando ali a quantidade de óvulos. O importante é elas se informarem, elas tirarem dúvidas. Às vezes elas acham que é muito caro, que é inacessível. E não é, entendeu? Hoje em dia a gente consegue ter esses projetos aí que ajudam as pacientes a terem acesso. E tem crescido bastante com as atrizes, né? Tem muitas atrizes. Foi falado num filme com relação lá do Diabo Veste Prada. Ela citou que ela fez congelamento de óvulos. Então, acho que aos poucos vai crescendo aí essas informações e as pacientes devem procurar, sim, um especialista. Isso. Você acha que ficou alguma coisa sem a gente conversar, sem a gente falar, que você acha importante que as mulheres saibam? Assim, uma coisa importante. Às vezes eu recebo as mulheres de 40 anos e que falam, nossa, mas minha avó tinha 43 e ela engravidou e teve filhos. O que acontece? Aquela época era diferente. As mulheres, às vezes, moravam numa fazenda, moravam na roça, a alimentação, o estresse. Elas dormiam mais, tinham um sono mais reparador.
não tinha tanta Poluição sonora, comida comida processada. Exatamente. Então, tudo isso a gente sabe que isso influencia, sim, a fertilidade. Bebida alcoólica, tabagismo. Então, antigamente, as mulheres elas tinham uma vida mais saudável comparado hoje em dia. Você vê, hoje a gente tem tanta tecnologia, tanta coisa, e, querendo ou não, a vida não é tão saudável assim como antigamente. Sim. Então, por isso que a fertilidade era muito maior antigamente. Então, hoje em dia, a gente vê meninas jovens que passam um estresse enorme na carreira, tendo uma fertilidade prejudicada. Então, o meu conselho é tentar, lógico, ter uma vida saudável, dormir, tentar não ter estresse, ou então saber lidar com o estresse de uma forma melhor, para isso não prejudicar tanto a sua vida assim, emocional e a sua saúde. Sim, como um todo, né? Exatamente. Doutora, queria agradecer a sua presença, né? E para quem está nos ouvindo, nos assistindo, hoje aprendemos que preservar a fertilidade é, acima de tudo, preservar possibilidades, né? O congelamento de óvulos não é uma promessa de gravidez, mas representa um importante avanço da medicina reprodutiva, oferecendo às mulheres mais autonomia para conciliar maternidade, carreira, projetos pessoais e escolhas de vida com informação e segurança. Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento conosco, esclarecer tantas dúvidas, né, sobre um tema que ainda desperta muitas incertezas. Foi um prazer recebê-la no Giramundo e esperamos encontrá-la novamente em uma próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço o convite e espero voltar mais vezes. Obrigada, Carolina. Obrigada a você que está nos assistindo. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com alguém que você acha que precisa ouvir esse conteúdo para tomar uma resolução pensando no futuro. Combinado? E a gente conversou aqui sobre fertilidade e a gente se encontra no próximo Giramundo. Até lá!